Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para os nossos 15 minutos, um tempo para nós refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre a verdade do reino que está anunciada para nós, aquilo que Deus quer colocar no nosso coração, que de alguma forma vai transformar as nossas vidas, de alguma forma vai ligar a gente na vontade de Deus, vai mudar a nossa caminhada, a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente e, consequentemente, as nossas atitudes. Aquilo que é a nossa marca, a forma como nós agimos, como nós nos relacionamos com os outros. E nós temos falado nessa semana um pouco a respeito de honrar ao outro, um tema que nós vamos trabalhar durante algumas semanas. E nessa semana em especial nós estamos falando um pouco sobre o preconceito e um combate, ao preconceito, a essa atitude onde o outro de alguma forma é discriminado, o outro é rebaixado, o outro é tido como uma pessoa inferior. Essas atitudes, elas refletem um coração distorcido, um coração com valores distorcidos, com sentimentos confusos, porque com certeza não é essa a vontade de Deus, não é esse o desejo do Senhor. Pelo contrário, a palavra de Deus tem nos falado continuamente, porque nós temos lido essas verdades, nos falado muito a respeito do amor ao próximo, desse nosso posicionamento diante do próximo. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto, uma pequena passagem, onde uma autoridade, um homem da lei conversa com Jesus, alguém que conhecia a lei de Deus, que era um intérprete da lei, e ele conversa com Jesus. E nessa conversa, nesse questionamento que ele faz a Jesus, ele pergunta a respeito da vida eterna, como que ele poderia fazer, ou o que ele precisaria fazer para que ele tivesse, então, a vida eterna. Jesus, ao responder, então, para um homem religioso, um homem que conhecia a lei, ele diz, bom, você conhece os mandamentos, e como que você interpreta os mandamentos? Aquele homem, então, responde para Jesus a respeito de amar Deus sobre todas as coisas, com toda a intensidade, e amar o próximo como a si mesmo. Jesus, então, confirma que a afirmação dele é correta, a afirmação dele realmente tem procedência. A palavra de Deus realmente diz isso. Acontece que quando Jesus fala com ele, ele diz o que diz a Escritura e como que você entende o que está escrito na Escritura. Aquele homem, então, ao responder o que estava relatado na Escritura, o texto, ele, de certa forma, discursa segundo aquilo que está na palavra de Deus. E aquele homem, então, entendendo que Jesus ainda não tinha encerrado aquela conversa, ele diz, mas, Senhor, quem é o meu próximo? E é sobre essa expressão que eu quero falar com vocês nessa noite. Aquele homem conhecia a palavra de Deus, aquele homem conhecia a verdade. E Jesus, então, instiga ele a refletir a respeito da aplicação da verdade, o real significado da verdade. Saber que devemos amar ao próximo, que devemos respeitar ao próximo, que ter o próximo em honra, não é suficiente para nós colocarmos isso efetivamente em prática. Nós precisamos, inclusive, identificar quem é o nosso próximo, quem precisa ser o nosso próximo, quem é aquele que está, de alguma forma, como alvo do nosso amor. Muitas vezes nós excluímos grupos, nós excluímos pessoas, nós excluímos determinados tipos de pessoas ao definirmos quem realmente merece o nosso amor, quem realmente é digno de receber o nosso amor. Quando Jesus confronta aquele homem da lei, logo em seguida, mediante essa pergunta do homem, quem é o meu próximo? Uma pergunta de quem se omite, de quem está discursando, mas está refletindo. Mas quem, afinal de contas, é o meu próximo? Jesus traz uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. E nessa parábola, claramente, Jesus fala a respeito de um samaritano, de alguém que se posiciona de uma forma diferente diante da necessidade do outro. Quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos grupos distintos. E grupos que, de certa forma, para aquele homem da lei, era um grupo de oposição. Um grupo que se colocava num outro lugar, que era colocado, na verdade, num outro lugar como um grupo inferior. Jesus, ao mostrar essa verdade, ele estava dizendo justamente
que o nosso próximo não tem que ser aquele que está junto conosco, que tem afinidade com a gente, aquele que, de alguma forma, nos ajudou e nos abençoou e que, de alguma forma, nós gostamos de estar junto, mas o nosso próximo precisa ser alguém que está longe e que se torne, então, próximo, que passe a ser próximo. Naquela parábola, se você lembrar, a postura dos religiosos era sempre se colocar longe, distante do homem ferido. Mas o samaritano não, ele se aproxima, ele chega perto, ele cuida, e ele ainda leva aquele ferido a um lugar para ser cuidado, para ser ministrado, para ser sustentado, e ainda paga por isso, para que o cuidado fosse completo. A postura do samaritano é uma postura de quem se aproximou, de quem chegou perto, de quem rompeu barreiras, e eliminou, então, a diferença que existia entre os grupos e, por misericórdia, por amor, ajudou aquele que precisava. Muitas vezes nossos discursos, eles são vazios porque eles vêm com a frieza de uma lei, com a frieza de uma regra, e não realmente com a intenção de uma mudança, não realmente com o desejo de uma mudança, não realmente com uma vontade de ter uma atitude diferente. É fácil a gente dizer que devemos amar o próximo. É fácil a gente dizer que devemos ter o próximo em honra e não tornar próximo de nós aqueles que até agora estão distantes. Aqueles que fazem parte de outro grupo. Aqueles que até esse momento nós não tivemos a oportunidade de nos relacionar, de estar junto, de amar, de cuidar deles. Amar ao próximo, então, não é se restringir simplesmente às pessoas que estão perto. O próximo não é o que está perto, mas é o seguinte, é o que vem depois. É aquele que pode, então, ser um alvo do nosso amor, que pode, então, ser cuidado por nós. O bom samaritano, ele se faz próximo, ele se coloca próximo. É uma disposição dele. Ele não tinha nada com aquela pessoa, com aquele homem ferido, ele não tinha absolutamente relacionamento nenhum, mas ele se aproximou. Ele foi o próximo. Ele esteve junto. Ele cuidou. Quando eu e você, então, somos convidados a honrar ao outro, a amar o próximo, que o nosso discurso, então, não seja um discurso vazio, não seja um discurso simplesmente de uma regra, de uma lei, de uma orientação, ou mesmo de uma palavra bonita, mas que seja de atitude, que seja uma atitude realmente de romper as barreiras e trazer para perto e trazer para junto aquele que ainda não é próximo. O nosso desafio de fazer próximo aquele que está distante faz com que eu e você saiamos do nosso lugar e nos coloquemos no lugar do outro. Com que a gente saia do nosso lugar de conforto, de segurança, de tranquilidade, de respeito, de dignidade, e a gente vai no lugar do outro que está sofrendo, que é excluído, que de alguma forma é rejeitado, é oprimido e que precisa do nosso amor. Ao sermos instrumentos de amor dessa forma, ao agirmos dessa forma, o nosso discurso deixa de ser um discurso vazio e passa a ser um discurso de ação. Afinal, a palavra de Deus podia dizer que Deus ama demais o mundo, que ama numa intensidade maravilhosa o mundo. Mas a palavra de Deus não diz só isso, não é um discurso vazio. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O envio de Jesus ao nosso meio é a ação, é a atitude de amor. Aquele que saiu do trono, do lugar exaltado, e esteve no nosso meio, e esteve no meio dos pecadores, e no meio de homens sujos e contaminados, para que pudesse fazer deles pessoas melhores. Se esse exemplo de um Deus que nos salvou não fala de amor, o que mais pode falar? Nosso posicionamento é cuidar, é estar no lugar do outro. Não é um discurso vazio, é uma atitude. Que a gente possa fazer diferença. Que a gente possa fazer próximo de nós
aqueles que até agora estiveram distantes. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, nós queremos olhar para essa verdade e entender que não adianta simplesmente a gente falar, a gente discursar e não ter atitudes. Nós queremos fazer próximos aqueles que estão distantes, que foram de alguma forma rejeitados, excluídos ou talvez até mesmo esquecidos. Problemas que nós passamos por cima, problemas que nós evitamos, problemas que nós muitas vezes dissemos que não tínhamos como resolver. Se não formos nós a levarmos o amor, quem será? Se não formos nós a romper as barreiras, quem será? Se não formos nós a lutar, a brigar pela igualdade, quem será? Que sejamos então, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos, para não carregarmos um discurso vazio, mas termos atitudes realmente de amor. Que a gente possa identificar que o nosso próximo é aquele que nós amamos, que nós trazemos para junto, que nós vamos abençoar e que essa nossa atitude possa produzir fruto para a honra e glória do Teu nome. Abençoa nossa família, Deus, nossa casa, nossa história, as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, te fortaleça, em nome de Jesus.